Alô você! Toda vez que eu falo a palavra pobre, classe média e rico, alguém sempre fica puto com a primeira palavra, né? Pobre. Mas, cara, não tem o que falar mesmo. Existe o tal do chamado salário de subsistência. Aquilo que você ganha, você gasta e olhe lá. É o que dá para viver. Não dá nem para pensar em investir, nem para pensar em guardar dinheiro, nem para pensar em ter liberdade financeira. Agora, a grande problemática do mundo é por que a gente foi calibrado? Por que a gente foi calibrado em não ser rico? Por que de 1% da população, que são os chamados super ricos, até os 5% da população, que são chamados pessoas de sucesso, que estão no topo, que são os ricos de verdade, que é o que você consegue ver no dia a dia, são completamente diferentes das pessoas de classe média e das pessoas pobres. E muitas das vezes, a única diferença da classe média para pobre é que o pobre tem salário de subsistência, ele não consegue ter os bens, ele não consegue ter nada. A única coisa que ele consegue ter é ganhar e pagar suas contas. E o pobre não consegue nem ter dívida. Sabe por quê? Porque ninguém empresta dinheiro para ele. O máximo que vai acontecer, ele vai ficar devendo o São Manuel da padaria ali. Só isso. Agora, a classe média é chamada a classe dos hiperendividados. Por quê? É aquela classe que não sabe a diferença do ativo para o passivo na vida real. Se você for pegar livros tipo Pai Pobre, Pai Rico, que é uma leitura bem fácil, eu aconselho para você, ele vai dar uma diferença muito bacana entre ativo e passivo. Passivo é tudo aquilo que você adquire, pode ser um patrimônio que ele te gera despesa no mês a mês. E ativo é tudo aquilo que você adquire que te gera uma receita passiva. Por exemplo, se você tem casas de aluguel, eles vão te pagar o aluguel pelo imóvel que você tem, você está gerando dinheiro. Então, é um ativo. Agora, se você compra uma casa e gera imposto, financiamento, você está gerando basicamente um passivo para a tua vida. Mas esses conceitos a gente vai ver lá na frente. A ideia hoje é porque você foi calibrado para não ser rico. Você sabe por que você foi calibrado para não ser rico? Porque você foi calibrado a gastar mais do que ganha, que a palavra juntar dinheiro e poupar, ela não entrou na sua cabeça e não virou um hábito, não houve uma deixa, não houve uma recompensa, não há uma rotina interligada entre elas, e você, por crenças limitantes que papai e mamãe ensinou para você lá atrás, você foi calibrado a ser classe média pobre mesmo. Ah, Evandro, mas eu não entendo classe média pobre. Por que classe média pobre? Porque, de um lado, porque é o que existe de verdade no Brasil, tá? É classe média pobre. O cara nunca é classe média alta ou classe média baixa, é classe média pobre. Por quê? Porque a maioria deles é aquela classe média que tem um carro, é uma classe média que tem uma casa, até muitas das vezes a casa é muito boa e ela tem vários patrimônios, mas na hora de ir num ótimo restaurante, olha o lado direito, ou seja, olha o lado do valor da comida em si do que para o que quer comer. Na verdade, quando vai fazer uma viagem, fica contando nos dedos, ou seja, a liberdade de ter e fazer o que se deseja está limitado por grande parte de patrimônio comprado com um desequilíbrio muito grande. Para isso, eu costumo utilizar uma técnica chamada técnica EGF, né? Eu nomeei técnica Evandro Guedes de financeiro, por quê? Porque basicamente é uma técnica que eu uso e eu adaptei ela e está muito adaptado mesmo, que a técnica 50-30-20 é uma técnica muito pesada. Se você se amoldar nela, com toda certeza, você não para de ter a sua liberdade do dia a dia. Com toda certeza, você vai ter o seu patrimônio que você quiser no momento certo e com toda certeza daqui a 10, 20, 30 anos você vai ter uma liberdade financeira que seus pais não têm. Por que os seus pais ficam assim? Ah, se eu tivesse a sua idade, eu tinha feito tudo diferente. Ah, se eu tivesse a sua idade, eu tinha pegado aquele dinheiro que eu gastei pra caramba e tinha economizado, porque hoje eu ia usufruir. No final das contas, o conceito de ser rico não é ter muito dinheiro, mas ter a liberdade para fazer o que você quer na hora que você quiser e no momento que você quiser, com a tranquilidade que você quiser, de forma organizada. E a maioria das pessoas não tem isso. A maioria das pessoas foram calibradas mesmo para ser pobre. Porque o cara, e a gente lida muito aqui no Fábrica de Valores com a ideia do concurso público, mas na iniciativa privada também, tá? Que as pessoas enriquecem na iniciativa privada mais fácil do que no serviço público. E muita gente pergunta para mim assim, Evandro, dá para ficar rico no serviço público? Lógico que dá. No conceito de riqueza de liberdade, é lógico que dá. O que você precisa ter é controle. Por exemplo, porque uma pessoa está vindo dos ganhos quase que zerados. Por exemplo, os estudantes para concurso público costumam abandonar a vida e ele tem lá R$1.000, R$1.500 de ganhos mensais. De repente passa para ótimos concursos tipo Polícia Federal e vai ganhar R$12.000. Cara, eu vou ganhar 10 vezes mais do que eu ganhava antes. Ele pega e aumenta os gastos deles na mesma proporção de que aumenta os ganhos. Ou seja, não vai ficar rico nunca. Agora, o que acontece se o cara entra para a Polícia Federal aos 25 anos de idade e ele sai de uma renda de 1.000 para uma renda de 12. E efetivamente ele só começa a gastar 4, porque ele se ajustou à técnica do 50-30-20 e simplesmente ele esperou 10 anos. Cara, você imagina R$4.000 sendo guardados todo mês durante 10 anos. O que a gente vai ter? A gente vai ter 4.000 vezes
120 meses vezes a rentabilidade do juro composto mês a mês, e dependendo da aplicação que ele estiver usando, você consegue aumentar essa rentabilidade. Ou seja, imagina a quantidade de renda passiva que ele não vai ter daqui a 10 anos. Agora, se ele tiver mais paciência, ele tiver paciência para chegar na idade de Tia Evandro, vão lá 20 anos pela frente, cara, e só saindo dos 25 anos, aos 45 anos, o cara vai ter uma renda bruta, porque ele vai ter 4 mil vezes 20 anos guardado mês a mês versus rentabilidade de juro composto. Agora, e se ele tiver paciência para chegar aí, você que está vendo a gente aqui do Fábrica de Valores tem 55 anos, ou a idade para chegar no seu pai, 30 anos versus esse dinheiro guardado. Qual é o grande problema das pessoas que são calibradas para não ficarem ricos? 3 pontos finais para a gente terminar. 1. Cabeça de pobre mesmo, ou seja, ele quer consumir tudo do dia para a noite e fica com crenças limitantes do jeito. Eu não tinha quando era pequeno, eu tenho que ter tudo agora de forma imediata. Segunda coisa que está interligada à primeira, não tem paciência. Cara, a falta de paciência é foda. Não tem paciência, ele acaba se arrebentando. E o terceiro ponto, que é um dos mais importantes que a gente vê, falta de conhecimento. Cara, regras do tipo, dinheiro não traz felicidade. Tudo bem, não traz, mas faz você dormir com tranquilidade. Dinheiro não faz felicidade, tudo bem, mas ele ajuda pra caramba a realizar todos os seus sonhos. Cara, eu tive um problema de relacionamento, eu tô muito triste. Qual que é melhor? Ficar chorando debaixo da ponte lá ou chorar no Caribe? Então, dinheiro ajuda sim. E pode ter certeza, a gente vai realizar todos os sonhos que você quer nessa vida sua aí. Alô, você!